Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos, onde semana após semana temos estudado um capítulo do livro de Atos, escutado um pouquinho sobre as viagens de Paulo, sobre o agir do Espírito Santo, sobre as confusões que acontecem quando as pessoas não aceitam a palavra, e que nessa semana você possa refletir nessa mensagem e que Deus possa falar contigo. Abra sua Bíblia e vamos para Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram, ou seja, quando vocês acreditaram que Jesus era o Cristo? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Nos capítulos anteriores, Paulo falava um pouquinho, depois gerava uma confusão. Aqui em Éfeso, ele pode falar por 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Já imaginou isso? Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, uns dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Que a gente tenha temor para entender que nada é na nossa força. Tudo acontece através do nome de Jesus. Mas nós precisamos estar andando na linha. Não adianta viver uma vida de brincadeira e achar que uma oração em nome de Jesus vai fazer milagre. Porque o diabo sabe quando a gente está andando bem fora da linha. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Eles entenderam que precisava realmente conhecer e servir a Jesus, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali: é necessário que eu também vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho, ou seja, por causa do cristianismo, do evangelho. Um ourives, ou seja, alguém que mexe com ouro, que faz esculturas de ouro, né?
chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e que quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ele está aqui trazendo a tese dele, mas ele está preocupado mesmo com quanto dinheiro ele ia parar de ganhar. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos, mexeu no bolso e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-lhes à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Você consegue imaginar a confusão? A situação, todo mundo ali junto, de primeiro sem saber porquê, e depois, de repente, durante 2 horas, as pessoas gritando: grande é Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se. Não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Aqui a gente vê a história de pessoas que não gostaram da pregação do evangelho, criaram um tumulto gigantesco, provavelmente assustador. Você imagina estar no centro de uma assembleia em que as pessoas gritam contra você, referente a uma deusa. Mas ali tudo acabou calmamente. E Paulo foi ali livremente solto. Deus o guardou novamente. E a gente precisa entender que isso hoje pode acontecer similar. Talvez você vai estar tentando pregar na sua escola, no seu trabalho, talvez você vai tentar contar um testemunho para alguém e uma confusão vai ser gerada. As pessoas talvez não vão querer te ouvir. Mas que você possa entender que Deus está com você em todo momento e que Ele vai cuidar de você. Que você possa nessa semana refletir em Atos 19, nessas histórias que a gente escuta sobre Paulo, e que você possa entender que o mesmo Deus que estava com Paulo é o mesmo Deus que está conosco hoje. Nos vemos na próxima. Até mais.